bem-vindo a mais um vídeo, nosso quarto vídeo da série Josué. Neste vídeo, nós entraremos na abordagem do capítulo de número 3, em que o Senhor chama Josué para a travessia do Rio Jordão. Os objetivos desta aula são conhecer os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão, mostrar como Deus proveu a superação dos obstáculos que eles estavam para enfrentar e celebrar as bênçãos recebidas por meio de memoriais. Certo? Está preparado? Vamos lá então à nossa aula. A leitura desta lição está baseada no capítulo de número 3, como eu já falei, do versículo 3 ao número 6 e depois em diante do 14 até o versículo 17. E nós vamos comentar ao longo dessa lição estes versos aí determinados para esta aula de hoje. Existe uma frase milenar do chinês Lao Tse que diz o seguinte: o rio alcança os seus objetivos porque ele aprendeu a contornar obstáculos. Veja que frase fantástica! Todos nós temos objetivos na vida, todos nós temos propósitos específicos para nossas vidas. Agora, a semelhança do rio, nós também temos obstáculos. Mas o que é um rio? Você já viu de perto algum rio, o percurso de um rio? Que beleza maravilhosa, que natureza linda quando você observa justamente os obstáculos, árvores, plantas, vários tipos de obstáculos no caminho que acabam deixando o cenário muito mais belo. A esta ideia do rio, nós podemos fazer uma analogia em relação às nossas vidas. Quanto melhor ficamos, né? Tem muita gente que fica assim, com o passar do tempo, vai envelhecendo assim como eu, vai envelhecendo, vai ficando mais bonito. Mas nós vamos envelhecendo e vamos ficando à semelhança do rio, mais experientes em relação aos obstáculos, mais experientes às situações que quando crianças, quando adolescentes, nós éramos mais ingênuos, mas hoje, só de perceber uma situação aqui, nossas antenas já estão ligadas. Então, o que são os obstáculos da nossa vida? São formas que Deus permite com que nós cresçamos, com que nós amadureçamos, com que nós aprendemos a vencer os nossos próprios limites, as nossas próprias limitações. Por exemplo, em relacionamentos com pessoas, aprender a confiar excessivamente, não saber filtrar o bem do mal, não saber, às vezes ser excessivo quando não deveríamos ter mais cautela na fala, mais cautela nas nossas reações, as nossas atitudes são mais impulsivas. A maturidade, os obstáculos, os problemas, os machucados nos fazem mais experientes e nós somos, à medida que o tempo passa, passamos a ser mais cautelosos. Isso é maturidade. Ao longo das nossas vidas, a semelhança do rio, temos milhões de coisas que vamos aprendendo. Vamos aprender também que velhos hábitos muitas vezes devem ser deixados para trás, novas aprendizagens virão, novos pensamentos, novos paradigmas. Tudo isso é permissão de Deus para que Ele possa nos moldar a fim de chegarmos a maneira com que Ele quer que fiquemos, para que nós estejamos prontos para que Ele nos use. A semelhança do rio, que tem muitos obstáculos, mas justamente são esses obstáculos que lhe dão grandiosa beleza. E você sente-se assim? Tem essa experiência de que já foi muito calejado, já foi muito machucado, doeu muito, mas hoje você se sente mais forte, mais fortalecido, porque você consegue tirar grandes lições de momentos tristes, momentos dificultosos, momentos também de superação? Eu creio que sim. E isso acontece com todos nós. Nós agora somos mais maduros, mais fortes, mais experientes e é preciso então ter esse discernimento. Muitas vezes o que nos falta é esse discernimento de que o que é que eu preciso aprender com esta nova situação, o que é que Deus quer me ensinar neste processo e seguir em frente, levantar a cabeça, não deixar os pensamentos negativos e a tristeza dominar você. A semelhança de Josué,
ele estava ali diante de um grande obstáculo. Como é que ele atravessa todo o povo durante toda aquela caminhada? Depois de estarem ali assentados, eles falam assim, olha, levantem o acampamento, preparem-se todos, porque agora nós vamos chegar até o Rio Jordão. Meu Deus, mas o que vai acontecer quando para chegar ao rio? O que devo fazer? Josué sabia que Deus tinha uma saída. Ele não tinha ideia do que seria, mas ele sabia que Deus tinha uma saída. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma saída para mim, para todos nós que confiamos na força do seu poder. O salmista vai dizer, seja engrandecido, ó Senhor Deus dos exércitos, porque Ele tem prazer em nós. O Senhor nunca vai desejar algo ruim para você. Nunca vai querer que você seja prejudicado sem que você aprenda uma lição na vida, aprenda a ser melhor. Então de manhã, logo bem cedo, Josué levantou, todos os israelitas partiram ali de Sitim e foram até o Rio Jordão e acamparam ali à margem do rio. E ficaram ali por 3 dias acampados, aguardando o comando do Senhor. Interessante isso, né? Enquanto Deus não desse a ordem para Josué, enquanto Deus não desse o comando, ele não movia o seu pé. Sabe, muitas das vezes a gente no nosso ímpeto, na nossa pressa, queremos já fazer, eu vou logo lá acabar com esse relacionamento, eu vou logo lá tomar uma atitude, eu vou logo lá resolver tal coisa. E sendo que o Senhor nos ensina aqui, por exemplo de Josué, de que enquanto ele não ouvisse claramente a voz de Deus, o direcionamento de Deus para as decisões que ele deveria tomar, em nenhum momento Josué se precipitava. E quando ele se precipitou, nós vamos ver posteriormente que ele sofreu consequências disso, que ele foi muito prejudicado, o povo de Israel foi prejudicado porque não foi consultar a Deus. Jovem, receba este conselho para a tua vida. Seja cauteloso, seja comedido, busque em Deus a direção. Quando você sentir algo arder no teu coração, quando você sentir que aquela é a direção que Deus quer para a tua vida, busca a Ele várias confirmações, orientações. O Senhor vai falar com você, o Senhor não vai permitir que você dê um passo em falso para que você seja prejudicado. Confie que Ele te guia em todas as situações. E assim, a esta semelhança, o povo recebeu de Deus então a orientação. Você vai ficar atento, arrume as pessoas que vão carregar, os sacerdotes que vão carregar a arca, coloquem-os à frente, mantenham distância da arca para que vocês sejam guiados por ela. Onde a arca for, vocês serão guiados pela arca. Veja que não havia mais a nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite para guiar o povo. Neste episódio, a arca é quem vai guiar o povo. E eles deveriam manter uma distância de segurança, ninguém era permitido a ninguém tocar na arca, e também nesse aspecto, nessa situação, ela servia como guia, portanto ela deveria estar bem à frente do povo. E conforme a arca fosse direcionando, o povo deveria seguir a arca. Uau, imagina assim que espetáculo, eu gostaria de compartilhar com você. Aí você vai ver uma cena da série da TV Record, que mostra justamente este momento maravilhoso, chocante, impactante, revelando a gloriosa força de Deus, quanto Ele é onipotente e não há nada impossível para Ele.
Josué. Escolha entre o povo 12 homens, um de cada tribo. Cada um deles deve tomar do meio do Jordão, onde estão os sacerdotes, 12 pedras. Leve-as com vocês, para que sirvam de sinal de como deti as águas do Jordão para que o meu povo passasse. Ponto número 1, a gente vai ver atravessando o Jordão. Foi justamente no dia 14 de Abib que o povo havia saído do Egito. E agora, no dia 14 de Abib, eles também estariam vivendo mais essa experiência gloriosa. Deus é Deus perfeito. Deus não é Deus de coincidência. A gente chama isso de cristocidência. 40 anos depois, exatamente 40 anos depois da saída do Egito, o povo estava ali, atravessando o rio Jordão. Deus, de forma muito poética, traça e planeja coisas maravilhosas para as nossas vidas. Você já parou para pensar o quanto Deus tem abençoado a tua vida? Assim, nós podemos ver a onisciência de Deus em tudo. O povo estava confiante que Deus daria a eles uma saída. O povo estava confiante que ali haveria um milagre por acontecer. Josué, cheio do Espírito Santo, na autoridade do Altíssimo, ele sabia que tudo estaria bem, que Deus estava no controle de todas as coisas. Veja aí a foto então do povo, dos sacerdotes carregando a arca e o povo caminhando logo atrás. A construção ali de uma nação estava muito próxima de acontecer. Imagine, veja o que Deus faz. Um povo escravizado no Egito, sem território, sem um nome específico, sem uma fé consagrada de maneira que era evidente para todos, sem um registro, sem uma marca, um povo que depois entrou na cultura do nomadismo, no sentido de que eles não eram nômades, não tinham lugar certo para habitar. Quem são vocês? De onde vocês são? A gente está vindo do Egito, a gente está caminhando, peregrinando, a gente não tem terra. Imagine o que era isso, não ter essa identidade. Imagine você se você não tivesse um RG, se você não tivesse um nome. Assim, a semelhança, a gente pode comparar com o povo de Israel. Um povo que não tinha terra, um povo que não tinha identidade. Mas Deus já estava ali, ó, desde o início de todas as coisas, planejando essa identidade, planejando essa trajetória, essa característica para o povo de Israel se tornar de fato uma nação. As tendas logo logo seriam abandonadas para ficarem em casas fixas. Interessante que Deus estava fazendo por eles. A ordem então mais importante de Josué foi: santificai-vos. Está no capítulo de número 3, versículo de número 5. Santificai-vos. Esta mensagem, esta orientação é poderosa. A Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós diariamente não pararmos para pensar nos erros que temos cometido, nas palavras equivocadas que temos falado, nos pensamentos errados, o que temos consumido da internet, o que temos consumido das redes sociais, o quanto isso me afasta de Deus, o quanto essas coisas consomem o meu tempo que poderia ser dedicado a conhecer mais a Deus, a amar a sua palavra. É preciso diariamente nos santificarmos. Doutrinariamente,
nós cremos que a partir do momento em que você confessa a Cristo como Salvador da tua vida, você já torna-se santo. A palavra santo quer dizer separado, separado do mundo, separado do pecado. Você agora em Cristo é santo. Esta é a santificação posicional. Mas, além da santificação posicional, eu quero dizer, você é santo, então a sua posição no mundo é de santo, é de separado. Além dessa questão da sua posição, você também deve buscar uma santificação progressiva. A palavra diz, sede santos porque eu sou santo. É um processo de amadurecimento espiritual. É como nós temos falado aqui constantemente. Ontem eu fazia coisas que hoje eu reflito, reconheço que errei, peço a Deus perdão, mudo as minhas práticas e hoje eu estou mais santo do que ontem. E a minha expectativa é que amanhã eu esteja mais santo do que hoje. Isto é santificação progressiva. Hebreus 12:14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preciso santificar-se? Sim. Quando o povo se santificava, eles se reuniam em volta da mesa, conversavam, confessavam seus pecados e pediam para que Deus os perdoasse, para que não houvesse nada neles que impediria, que pudesse impedir a travessia do Jordão, que pudesse impedir o milagre de acontecer. Veja quantos milagres, quantas coisas grandiosas o Senhor já poderia ter feito em nossas vidas, mas por causa das nossas más escolhas, das nossas decisões erradas, as bênçãos de Deus vão se tornando cada vez mais distantes. Mas veja que como Deus é misericordioso, à medida que você volta para a tua posição, para o centro da vontade de Deus, de repente parece abrir um grande leque na tua vista, você começa a ficar mais sensível à presença de Deus, começa a ficar mais desejoso de ouvir mais louvores, sedento de ouvir palavra, começa a ter mais paciência com os pais, começa a ter mais paciência com as pessoas da tua casa. O que é isso que faz que você se mova de repente de forma diferente? É a santificação. É a busca da presença de Deus. Isso todos nós temos que buscar constantemente. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 1, está escrito assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? A dificuldade que estava ali para vir no caminho, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, aquela geração que estaria para conquistar Canaã, já era uma segunda geração. A primeira que atravessou o Mar Vermelho morreu no caminho dos 40 anos, no percurso dos 40 anos. Eles já sabiam de toda a história, de como fugiram das mãos de Faraó. E agora estavam ali, diante do grandioso Rio Jordão, em tempo de cheia, as correntezas estavam muito fortes e eles sabiam que logo que atravessassem o rio, não era só para atravessar e ficar descansando. Eles tinham consciência de que enfrentariam guerras. Canaã, uma potência, muitos reinos ali organizados, exércitos poderosos, estavam ali prontos para enfrentar aquela guerra. Isso ia exigir deles fé, posicionamento, confiança em Deus. E você? Que obstáculos tem enfrentado ao longo da tua vida? Como é que tem sido a tua caminhada? Eu faço uma comparação com aquele jogo da vida, o jogo de tabuleiro da vida, em que você joga os dados e conforme a carta que você sorteia, ele te dá um direcionamento. Agora você vai fazer a faculdade, agora você vai entrar num relacionamento, agora é o dia do teu casamento, receba tanto, agora é o dia de você comprar a tua casa, desembolse tanto. O jogo da vida é assim. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, o Senhor vai nos dando situações novas, ciclos novos para viver. Crescemos em casa, só arranjamos um emprego, finalizamos os estudos,
conhecemos alguém, geramos filhos e assim vai se formando o ciclo na vida. A cada ciclo das nossas vidas são oportunidades de ver a operacionalização do Senhor em nossas vidas. Cada curva que o povo subia, cada curva que você faz, cada subida, cada descida, cada parada, cada caída, a caminhada com Cristo atende a um plano especial de Deus para a tua vida. Você não está solto, você não está sem propósito no mundo. É preciso buscar entender que propósitos são esses. Veja que o povo de Israel tinha uma missão. Desde o início o Senhor chamou Israel para revelar o Messias. Mas para que Israel revelasse o Messias, primeiro eles deveriam ter uma identidade. Primeiro ele deveria ter um território, ter uma marca, ter uma bandeira, ter uma organização social. Eles não tinham nada disso. Mas olha só que interessante, glória a Deus. O Senhor tira o povo do Egito, liberta-os da escravidão, faz o caminhar até o lugar onde Deus havia prometido, muito tempo atrás, centenas de anos, para Abraão. E ali, muito em breve, futuramente, qual era o plano? Revelar o Salvador por meio do povo de Israel. Que coisa gloriosa, que transformação tremenda que Deus fez na vida do povo de Israel e faz nas nossas vidas também. Já parou para pensar o teu passado, quanto você tropeçou, quanto você errou, quanto você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje Ele te dá a oportunidade de voltar-se para o centro da sua vontade e refazer a tua história, te dá um nome, te dá uma identidade. Isso é coisa grandiosa que só o Pai faz. O milagre que o povo passou a pé enxuto por meio do Jordão, a semelhança da travessia do Mar Vermelho. Que coisa gloriosa! O Senhor, Deus, deu então a direção para que os sacerdotes, os levitas fossem à frente. E assim que pisassem na beiradinha do rio, a correnteza que subia muito forte, de repente formou-se um paredão, um paredão assim bem alto, e a parte do rio que escorria também seguiu o curso, continuou escorrendo, e aqui nessa parede parou e aqui ficou seco. Gente, que coisa gloriosa viver essa experiência, que povo privilegiado, milagre assim extraordinário, uma coisa assim espetacular. Veja aí, acompanhe nesse vídeo como é de arrepiar e quantas vezes a gente esquece do poder desse Deus, que coisa gloriosa. Enquanto a arca estava ali direcionando o povo passou a pé enxuto. Glória ao nome do Senhor. Grandioso é o nome do Senhor para sempre. E isso foi um evento que ninguém poderia esquecer. Josué, ao escrever o livro de Josué, imagina a emoção com que ele escreveu esta narrativa. Assim, a semelhança do Facebook, que está sempre nos mostrando fotos, lembrando de situações passadas, nós não podemos esquecer dos feitos do Senhor em nossas vidas. Uma forma que Josué e o povo daquela época tinham como hábito para não esquecer dos milagres e de situações especiais era levantar um altar, levantar um memorial. Então a arqueologia vai nos mostrar, por meio das escavações, muitas pedras empilhadas. E toda vez esses fatos vão se relacionar à memória de algo muito importante. Ali no meio do Rio Jordão, Josué pede para que os homens levantem pedras, empilhem pedras para levantar um altar ali, um memorial ao Senhor, daquele fato glorioso. Depois disso ainda, eles ainda levantaram um outro altar e ficou ali por muitos anos. E aquele memorial trouxe muito medo para os cananeus. Meu Deus, que coisa terrível! Os cananeus agora sabiam que o Deus de Israel fez o rio parar, fez o rio interromper o seu curso. Todo mundo que olhasse para aquele monte de pedras lembraria daquele fato glorioso. Então, à semelhança disso, eu quero convidar a você a trazer à tua memória, assim como o texto bíblico diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Invoque aí, convoca aí na tua memória todas as coisas boas que Deus tem feito para você. Anote isso num caderno, anote numa agenda. As meninas no passado tinham o hábito de escrever diários, eu não sei mais hoje, mas eu escrevia muito diário. E registre, pelo menos, que você não registre os dias, todos os dias da sua vida cotidiana, mas registre os milagres. Coloque uma memória, tire uma foto desse dia especial, monte um mural de dias de milagre, o quanto o Senhor tem feito na tua vida. Não esqueça desses atos de bondade, de misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Assim, nós não podemos esquecer, pelo contrário, nós temos que contar às pessoas, contar aos amigos, contar para todo mundo, testemunhar que grandes coisas tem o Senhor feito por nós. E por isso nós vivemos alegre. O memorial de Josué, sabendo que esses memoriais servem como testemunho da ação divina, Josué então levanta esses memoriais. E eles são uma forma de deixar com que as pessoas fiquem vislumbradas com o poder de Deus, que é grandioso e excelso. Para concluir a nossa lição, Deus permite que o seu povo passe por situações desafiadoras. Somos moldados por Ele em situações semelhantes. O Criador executa o plano mais perfeito e criativo que poderia acontecer. Ninguém imaginava que milagre grandioso estava por acontecer ali na travessia do Rio Jordão. Daí a importância que o Josué teve de erguer um altar. Daí a importância de que você não deixe passar em branco, não deixe que a tua memória deixe apagar experiências grandiosas que o Senhor tem feito por você. Bendito seja o nome do Senhor. O propósito dessa aula foi fazer com que você conhecesse essa forma milagrosa que Deus planejou na travessia do Rio Jordão. Também que você reconheça e que você lembre das coisas grandiosas que Deus já tem feito por você. Combinado? É isso aí, terminamos a nossa aula. Eu vou deixar aqui uma série de perguntas nos comentários e gostaria que você respondesse, participasse e compartilhasse esse vídeo com os seus amigos. Fique firme nesse canal. Acesse aí, acione o sininho e vai ser um prazer ter você aqui comigo na continuidade do estudo de Josué. Até a próxima!